Boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Kenji, eu falo da província de Aichi-ken, no Japão. Hoje é dia 21 de dezembro de 2024. Eu gostaria de subir mais este vídeo falando a respeito de relacionamentos disfuncionais. Antes de mais nada, me desculpe a cara de sono, eu estava trabalhando agora de madrugada. Eu vou fazer esse vídeo por causa de um inscrito no penúltimo vídeo que eu subi, tá? Ele deixou um questionamento na aba de comentários que eu achei bem interessante, na realidade, porque ele expressa um questionamento, eu acho que, na minha opinião, muito equivocado, que a maioria dos homens tem com relação ao feminino, tá? Então, como todos os vídeos, no início deles, quem já está acostumado a ver o que eu venho subindo anteriormente, eu costumo sempre salientar que se você tem dificuldade de chegar até o final do conteúdo, você pode clicar nessa ferramenta do YouTube, são 3 pontinhos que estão aqui no canto superior direito da tela. Ali vai ter um acelerador, que você consegue acelerar o vídeo em 1.5, 1.75 e até 2 vezes, acelerando a voz do interlocutor e encurtando o vídeo até pela metade muitas vezes. Então um vídeo de 20 minutos aí passa a ter no máximo 10 minutos, por exemplo. E outro aviso que eu costumo dar sempre aqui no início de cada um dos vídeos que eu subo é que você venha evitar os relativismos, tá? Eu sempre deixo um vídeo que fala sobre relativismos na aba de comentários aqui nos comentários fixados, tá? E aí eu peço que antes de deixar algum comentário, alguma sugestão, algum questionamento, digitar alguma coisa, alguma reclamação, antes de digitar qualquer coisa aqui na aba de comentários, eu peço que você assista esse vídeo curtinho de 4 a 5 minutos que fala sobre relativismos, tá? E aí, sem mais delongas, eu gostaria de falar sobre esse questionamento que um inscrito deixou na aba de comentários do penúltimo vídeo que eu subi aqui no canal. Por que as jovens senhoras, né, por que as anjas costumam se atrair pelos caras que são desapegados? Eu acho que essa foi a palavra que o inscrito usou. Por que elas costumam se atrair pelo perfil de caras desapegados? Mas depois que elas estão com esse rapaz, com esse cara desapegado, elas tendem a se tornar chatas e agressivas e algo parecido com isso, tá? Mas aí eu vou fazer 2 vídeos. Eu vou primeiro responder essa primeira parte, que seria por que o perfil feminino tende a se atrair pelo perfil mais desapegado, tá? E aí a segunda parte eu vou explicar do porquê que depois que as queridas estão com esse rapaz desapegado, entre aspas, tá? Por que elas se tornam chatas, elas começam a cobrar, elas começam a se tornar mais ríspidas, tá? Eu costumo separar aqui no canal os homens, tá? Homens não, né? O masculino, vamos dizer assim, em 3 categorias, que eu dei o nome de gado de baixo valor, né? O gado de alto valor e o homem, tá? Mas também costumo separar entre outros 3 perfis distintos, que seria os betas, tá? O homem beta, ou feio, vamos dizer dessa forma, o alfa e o shed, tá? É um perfil que eu uso pouco, assim, é uma categorização que eu costumo usar menos, tá? Mas é o que seria o shed aí, no caso, segundo alguns produtores de conteúdo de outros canais, seria o cara que é destacado geneticamente, tá? Seria um cara bonito, tá? Eu costumo dizer em outros vídeos que esse perfil tende a ser um cara com maior nível de testosterona, tá? Geneticamente falando, ele produz mais testosterona desde o ventre da mãe dele. E isso faz com que ele venha a ter características específicas em sua fisionomia. Seria maxilar quadrado, mais de 1,75 m, 1,80 m de altura, ossos mais densos, estrutura mais larga, uma cabeça quadrada, olhos mais apertados, mais baixos, tá? É o famoso shed. Se você tem alguma dificuldade em entender o que é esse shed, você pode, por exemplo, procurar aí pelos atores da Globo, tipo Cauã Raymond da vida, ou atores de Hollywood que fazem esses filmes da Marvel, por exemplo, tipo aquele Chris Hemsworth o Thor, né, o Superman e tal.
esse basicamente vai ser o perfil do Shed, tá? Que é o 2% genético do masculino no mundo todo, que é o que em geral atrai o perfil feminino moderno, tá? As moças tendem a dizer que esse é o cara que ele faz meu tipo, né? Entre aspas, vamos dizer assim. Ah, esse cara faz meu tipo. No geral, o feminino tende a usar essa frase, mas basicamente esse cara faz o tipo de qualquer uma, tá? Então, o feminino tende a ter um blind spot, um ponto cego com relação a essa determinância, essa determinação. Então, o que acontece? Muitas vezes ela fala, ah, esse cara faz meu tipo, esse cara não faz meu tipo. Basicamente, o cara que não faz o tipo da moça é exatamente o que não faz o tipo de nenhuma moça. E o cara que faz o tipo dela é o que faz o tipo de todas. Então, tipo assim, todas elas estão atrás do 2%, né? Excluindo 98% de toda a população do masculino. Então, uma moça nota 5 está atrás do cara 2%. Uma moça nota 6 está atrás do cara 2%. Uma moça nota 9 está atrás do cara 2%, tá? Então, a 6 não quer o 6, o cara 6. A nota 7 não quer o cara nota 7, tá? Da nota 0 à nota 9, todas elas querem o cara nota 9, tá? Basicamente. E elas terminantemente excluem os perfis abaixo do que seria o que eu tô chamando aqui de Shed, ou o 2% destacado genético, tá? Que seria esse cara com maior nível de testosterona, produção de testosterona, faz com que ele tenha certas características físicas, rosto, corpo, tá? E aí, o que eu chamo de alfa seria a segunda opção das queridas, tá? Que seria o destacado financeiro ou o destacado social, tá? Então, naquele círculo social de pessoas estudiosas, vai ser aquele cara que tem uma posição mais destacada, um professor, um líder de equipe, um líder de grupo, tá? Se for na parte financeira, vai ser aquele cara que, bom, ou ele herdou uma riqueza, ou ele herdou uma característica que faz com que ele se sobressaia na obtenção de recursos. E por que eu tô falando aqui sobre esses 3 perfis de caras, né? Que seria o Shed aí, né? O destacado genético, que eu costumo chamar mais de destacado genético. O alfa e o perfil médio de homens, que seria o que eu poderia denominar como feios ou beta, né? Não necessariamente são de fato feios, mas é o perfil de homem médio, tá? O afegão médio, que no caso as senhoras aí, as jovens senhoras, as anjas, elas tendem a rejeitar, tá? Compõe aí cerca de 80% da população do masculino, tá? Por que eu tô categorizando esses 3 aqui, trazendo à tona nesse vídeo? Para esclarecer sobre esse equívoco, tá? Que os homens, que o masculino tende a ter com relação ao feminino, tá? Muitos homens acreditam que vão pegar a mulher, tá? Eu odeio esse termo, mas assim, que vão conquistar a querida através da lábia, tá? Nossa, se eu bater bastante papo com ela, se eu for um cara muito autoconfiante, se eu expressar uma autoconfiança para ela, eu vou enganar a hipergamia dela, tá? E aí eu vou conquistar ela com o meu... sedutivamente vou seduzi-la com o meu grande perfil psicológico de bater papo, tá? Então eu sou bem categórico com relação a isso, tá? Eu não acredito nessa babaquice de o cara ficar batendo muito papo com a menina, o cara demonstrar autoconfiança, ficar fazendo caras e bocas e demonstrar autoconfiança para conquistar a querida, tá? Acho que as mulheres não são... As moças não são idiotas, tá? Uma querida dessa, uma anja, quando ela bate o olho no cara, ela já sabe o que ela quer, tá? Ou o que ela não quer. Em termos mais gerais, todas elas já têm um cara que elas gostam desse cara, que elas têm esse cara já no coração delas, tá? Em termos gerais, esse cara normalmente dentro do círculo social, é claro, de cada uma delas, é um desses destacados, tá? Será sempre um alfa de algum modo, ou será sempre um Shed, ou um destacado genético de alguma forma. Não tem como um cara que não tenha um destaque genético, que não seja minimamente um Shed Light ou um High Tier Norm, vamos dizer dessa forma,
conquistar o coração aí da princesa, tá? Ou não tem como o cara ser pobre, burro, tá? E conquistar o coração da queridinha só com base em demonstrar falsamente uma confiança que ele de fato não tem, tá? Porque ele não tem os atributos necessários para gerar essa confiança de fato, tá? Seriam os atributos financeiros ou o status social, para que ele se sinta realmente digno, socialmente falando, de estar com aquela moça que ele acha atraente, tá? Então, por que que a questão é essa? Por que que a princesinha aí, as princesas, as modernetes, as modernas, tá? Elas tendem a se atrair pelo perfil de homens desapegados, tá? Como o inscrito perguntou, questionou, tá? Não é que o cara vai fingir um desapego, ou o cara vai expressar um desapego e isso vai conquistar o coraçãozinho da princesa, tá? É que esse perfil genético destacado, ou seja, o 2%, ou seja, o que em outros canais alguns podem denominar como Shed, ou esse perfil que eu descrevo no meu canal como Alpha, que seria o destacado social ou o destacado financeiro, tá? Eles tendem a ter, não é que dizer que todos terão, mas eles tendem a ter mais autoconfiança, porque de fato eles são um perfil que tem abundância do feminino, tá? É um perfil que não falta senhoras em volta deles, tá? Não, é um perfil que não falta o feminino, ele tem interesse nesse perfil, tá? Então eles são caras que já estão acostumados a lidar com o feminino. E eles não vão ter esse medo ou essa sensação de escassez, tá? Eles serão despretensiosos em termos mais gerais, ou o mais despretensiosos possível, tá? Não quer dizer que eles são totalmente desapegados, não ligam pra nada, mas você vai notar nesse perfil, tá? Tanto o destacado genético como o alfa aí, que seria o destacado social, o destacado financeiro, que eles não estão matando o cachorro a grito, tá? Então quando a querida aí tiver um trato com esses rapazes, ela vai perceber que esses caras não estão estendendo um tapete vermelho, não estão lambendo o chão para ela passar, tá? Mas não é isso que de fato, na minha opinião, tá? Chama a atenção das princesinhas. Alguns rapazes podem até dizer, não, se você demonstrar mais autoconfiança, se você parecer ser mais confiante, você vai chamar mais atenção delas. Não acredito que seja isso, tá? Acredito que o cara que tem esse destaque genético, que é o bonito, tá? Que eu chamo de bonito nos meus vídeos, ou o cara que tem esse destaque social, destaque financeiro, ele automaticamente vai ser um pouco mais autoconfiante, tá? Mas não quer dizer que seja isso que faz com que ele atraia o perfil feminino, tá? O que eu quero dizer é que as mulheres, em termos mais gerais, elas são hipergâmicas, tá? Isso é genética. Eu falo que o ser humano, homens e mulheres, são seres biopsicossociais, sendo que a parte biológica compõe cerca de 60%, 70% da tomada das nossas decisões, tá? Que seriam os instintos animais, puramente falando. E aí 20%, 30% seria o psicológico e 10%, 20% seria o social. Então, predominantemente, nós tomamos nossas decisões, nós fazemos as nossas escolhas dos nossos parceiros, homens e mulheres, tá? Com base em premissas biológicas, tá? Puramente animais. Então, as queridas aí, elas vão escolher os homens não predominantemente por questões psicológicas, como se ele demonstra ser um homem confiante ou não. Elas vão escolher o cara prerrogativamente porque ele tem destacadamente os genes dele, tá? Ele tem um perfil genético, ele tem estatura física, ele tem força, ele tem musculatura, ele tem ossos densos, ele tem um rosto quadrado, tipicamente de alguém que tem predominantemente mais testosterona do que a média dos outros rapazes. Ele vai ter mais destaque social porque ele é um bom caçador, coletor da era das cavernas, sabe? Sei lá. Ele é um cara que faz dinheiro, ele é um cara que tem capacidade lógica, frieza, domínio.
coragem, sei lá, para gerar recursos financeiros, tá? Então as queridas vão se mover em direção ao rapaz, mas por características muito práticas, tá? Diferente dos homens que se movem por questões mais emocionais nos relacionamentos, sejam eles monogâmicos estáveis de longo prazo ou de curta duração, as modernas aí, as moças, elas tendem a ser muito mais pragmáticas do que os homens, tá? Elas são muito práticas. Se o cara não trouxer para a mesa o recurso, não tem questão para elas, não tem beicinho que o cara faça para dizer que ele é autoconfiante. Ó, e se ele fizer uma carinha de malvado, eu vou me atrair por ele. Não é assim que elas funcionam, tá? O cara tem que trazer resultados. Então, seja o resultado genético porque ele gerará bons filhos geneticamente destacados, ou seja porque ele tem um destaque social que leva ele a abrir portas para ela, para a família que ela pretende ter com esse rapaz, ou seja, um destaque financeiro, tá? E aí automaticamente, tanto esse perfil alfa quanto esse perfil do destacado genético, eles terão mais autoconfiança, mas não é propriamente isso que eu acredito que seja o motivador essencial que atrai o perfil feminino para o masculino, tá? Isso daí é um equívoco que muitos homens tendem a serem levados a acreditar, porque durante um bom tempo aí, entre o perfil boomer e o perfil da geração X, se propagou muito essa coisa do pick-up artists, né? Que seria os PUAs, tá? Que é o cara que desenvolveu técnicas aí para chegar na balada, para chegar nos lugares e pegar a mulher, tá? Eu odeio esse termo. Então ele fazia caras e bocas, ele dava uma de desapegado, não respondia as mensagens, e aí depois ele respondia, e depois ele fazia beicinho, e fazia uma cara de que não tá nem aí pra menina, mas não funciona, tá? Porque essencialmente, predominantemente agora, tá? Nossa geração Y, ano 2024, o mercado de relacionamentos, ele tá pendendo para o feminino, tá? Então, redes sociais, Instagram, WhatsApp, Badoo, Tinder, Facebook, eles desbalancearam a balança de poderes nos relacionamentos para as queridas, tá? Então, um homem, por mais poderoso que ele seja porque ele é um shed, porque ele é um destacado genético, ou por mais poderoso que ele seja porque ele é um alfa, um destacado social, financeiro, ele não terá tanto poder socialmente falando para atrair o sexo oposto quanto uma menina nota 5, tá? Uma menina nota 5, dentro desse mercado de relacionamentos com internet, Instagram, redes sociais, uma menina nota 5, mediana, nota 6, ela tem mais poderes para gerar atração no sexo oposto do que um shed destacado nota 9, tá? Perfil genético destacado. Então, o mercado de relacionamentos ele tende a entregar mais poder para as queridas do que para os rapazes, tá? Então não adianta o cara ficar fazendo beicinho, cara de desapegado, ficar dando gelo na menina pela internet, e na hora de conversar com ela não responder as mensagens pronta e rapidamente. Essas táticas de PUA aí não funcionam, tá? Nos modernas de hoje em dia. Então, eu tenho uma tendência a acreditar que se elas gostam, se as pessoas estão reparando aí que as queridas se atraem pelos perfis desapegados, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Sempre uso as aspas, né? Não é porque ele é desapegado, é porque, de alguma maneira, dentro daquele círculo social da princesa, esse rapaz, ele é um alfa, de algum modo, tá? Se ele tá lá na quebrada, lá no morro, lá ele é o Zé Droguinha de destaque, tá? Se ele tá lá na igreja, né? Se é o círculo social da querida lá da igreja, ele é o pastor que cospe fogo, tá? Se é a turminha lá do jiu-jitsu, ele é o faixa preta lá, o professor, o instrutor, sei lá. De alguma maneira, esse rapaz, ele tem que ser um alfa, tá? Dentro do meio social dele,
ou um destacado genético, tá? E isso vai fazer com que ele tenha mais autoconfiança, de fato, e seja mais desapegado por ter abundância do sexo oposto, por já ter familiaridade com o sexo oposto, tá? Diferente dos 80% que eu sempre digo que são os feios, ou os betas, ou o normal, né? O homem comum, que por não ter tanta interação com o sexo oposto, ele tende a ser um pouco mais inseguro, tende a ser um pouco mais... ele dá mais validação para a querida, tá? Então, essa tática de, eu vou ficar amiguinho da moça, porque de repente ela me abre uma oportunidade para eu pegar, né? Que entre aspas, tá? Aspas, novamente. É muito essa tática do beta, tá? Ele tende a ser mais inseguro, as queridas são muito sensíveis com relação ao comportamento masculino, então elas captam, tá? Elas pegam quando o cara não tem segurança, não é nada, tá? É o cara que não é nada, não representa nada pra ela, tá? Mas não quer dizer que se esse cara feio, ou esse cara burro, que não tem estudo, que não se esforça pra nada, que não tem destaque social nenhum, que não tem destaque financeiro, não tem destaque genético, não adianta esse cara demonstrar uma autoconfiança, talvez, fingida, ou até mesmo se ele tiver realmente uma autoconfiança legítima por algum fator psicológico, isso não vai fazer com que ele se destaque mais com relação às queridas, tá? No fim é preto no branco, tá? Os homens, diferente das moças, tá? Eles têm que apresentar resultados. Então o cara tem que ser, de algum modo, dentro do círculo social dele, um destacado social ou um destacado financeiro de alguma forma. Não tô falando que o cara tem que ser milionário e ganhar um salário de 5 dígitos por mês. Tô falando, se ele tá naquela turminha lá de pessoas que ganham um salário de R$2.000, ele tem que ser o cara que ganha R$3.000, tá? Se ele tá numa turminha que ganha R$30.000, ele tem que ser o cara que ganha R$40.000, que eu quero dizer. Se ele tá numa turminha de intelectuais, ele tem que ser o cara que tem um maior destaque intelectual do que os outros, tá? Então, o homem tem que apresentar resultados. Não adianta ficar fazendo beicinho, caras e bocas lá, pra dar uma de descontraído, de despretensioso, um cara que é o famoso desapegado, como disse o inscrito aí, no questionamento que ele fez do penúltimo vídeo que eu subi. E aí, se você chegou até esse ponto, eu gostaria de agradecer. Tenham todos uma boa tarde.